essa série está me amassando, né? Mas eu sempre falo, gente, que o primeiro que apanha é o pregador, viu? Pode ficar tranquilo, que quando a gente está preparando a mensagem, Deus fala muito com a gente. E é óbvio, né? A gente vai apanhando em casa, aqui no gabinete, a gente vai lendo e Deus vai falando. A proposta dessa série é que a gente olhe um pouco mais para dentro. Às vezes a gente tem uma postura de sempre refletir sobre o que eu estou fazendo, o que eu estou construindo, sempre de maneira externa, não é? Pensando no bem da família, nos negócios, até na própria vida, né? Estou fazendo um curso tal, fazendo um inglês, fazendo uma aula de luta aqui, um balé, enfim. Mas a gente às vezes não para ver como é que está lá dentro, né? E a ideia dessa série é justamente o slogan, né? Ele me edifica, Ele constrói através de mim. Primeiro em mim e depois através de mim. Ou seja, primeiro em nós e depois através de nós. Hoje eu quero falar um pouco sobre pertencimento. E olha como que Deus é bom. Ontem, com os homens, por exemplo, nós falamos de amizade. E hoje nós vamos falar um pouco mais disso, um pouco de outra forma, mas complementa. E ainda hoje tivemos recepção de novos membros. Então Deus é bom, né? Se a gente tentar organizar tudo com a nossa força, não fica tão bom quanto Deus preparar tudo, as músicas, os dias. E Deus está no controle, é isso que eu quero dizer. Então, hoje nós vamos falar sobre pertencimento de maneira macro, mas nós vamos aprofundar um pouco mais. Você foi chamado para pertencer, essa aqui é a realidade. E pertencendo, você é parte edificante. Você ajuda a edificar também uma casa espiritual, o corpo de Cristo. A parte coletiva da eclesiologia, assim a gente pode dizer. A fé que nos se conecta é uma fé que não se sustenta. Fé desconectada do todo é como uma brasa que você retira daquela fogueira e ela pode até ficar por algum tempo acesa, depois fica só na fumaça e com o tempo ela se apaga. É mais ou menos isso. Nós somos chamados para estar junto. E eu quero contar uma história para você. Havia um homem que amava muito a Deus. Ele orava todos os dias, lia a Bíblia, orava, buscava uma vida correta. E por muito tempo, de fato, ele acreditou que estava tudo bem. Afinal, ele não dependia de ninguém. Sua fé era firme, sua vida estava sob controle. Mas na cabeça dele, não era imaturidade, ele entendia isso como maturidade. Que viver assim era ser maduro. Mas com o passar do tempo, algo começou a aparecer. Quando a vida apertava por vezes, ele não tinha com quem abrir o coração. Não tinha com quem se abrir. Quando as dúvidas surgiam, não havia ninguém para confrontar, para estender a mão, para direcionar. E quando o desânimo chegava, em certa medida, ele apenas se calava. Ele continuava indo à igreja, sentava no mesmo lugar, sabe aquele lugarzinho cativo, no mesmo lugar, ouvia as mensagens, dava o horário e ia embora. Mas no fundo, ele estava sozinho. Até que um dia, depois de um encontro, de um culto, alguém se aproximou e perguntou: você está bem? De verdade? Você está bem? E ele respondeu como sempre: estou sim, está tudo beleza, está tudo jóia. Mas dessa vez a pergunta ficou. Dias depois, em uma conversa mais profunda, ele ouviu algo que desmontou, quebrou as pernas. Você ama a Deus
Você de fato ama a Deus, mas construiu uma fé que ninguém pode entrar. Aquilo doeu, bateu forte. Parou para refletir, porque era verdade. De fato era verdade. Então veio aquela frase que mudou tudo. A fé que não se conecta é a fé que não se sustenta. Guarde isso. Pedras soltas não são casas. Pedras soltas não são casas. Você já ouviu alguém dizer assim? Eu resolvo a minha vida. Eu não preciso de ninguém. A minha fé é entre eu e Deus. Eu já ouvi várias vezes. Você já ouviu alguém dizer assim? Essa ilusão de viver sozinho? De achar que não precisa. E nós vivemos uma geração que idolatra, gente, a autonomia, a independência. Mas isso não é novo, isso vem lá desde o Éden, certo? Eu resolvo a minha vida, não preciso de Deus, a minha fé. Então isso soa a maturidade, soa, mas não é, no fundo não é. Isso é um isolamento disfarçado até de espiritualidade muitas vezes. E eu falo porque eu vejo pastores vivendo assim também. Parece ser maturidade, mas não é. Porque uma coisa que a gente pode pensar juntos é que é possível a gente estar cercado de um monte de gente e ainda assim viver sozinho no meio da multidão. É possível. É possível, é muito possível. É possível frequentar um ambiente espiritual como esse aqui e nunca pertencer de verdade. Nunca pertencer. Tem gente que vem, tem gente que senta, que ouve, que vai embora, mas nunca se envolve. Nunca se envolve, nunca se conecta, nunca deixa, ou se deixa ser, vamos dizer assim, conhecido, não se abre para novos relacionamentos. E eu vou falar, isso é triste. Isso não é legal. Será que você não é assim? Alguns de nós? Isso com o tempo vai criando uma fé frágil. Aí a gente começa a cair na real, opa, minha fé não é tão forte assim. Porque uma fé isolada, ela não amadurece. O ferro afia o ferro. Isso é bíblico. Nós, a partir do momento que a gente se conecta, a gente se expõe, é claro. Mas, como vai dizer C.S. Lewis, no livro Os Quatro Amores, ele vai falar assim, o quê? Você também? Eu achava que eu era o único. Consegue entender? Nós nos identificamos quando nós passamos a caminhar e dar abertura para quem está do nosso lado. Afinal de contas, se você erguer a sua cabeça e olhar ao teu redor, você não vai achar ninguém perfeito aqui. Talvez os nossos problemas só sejam diferentes, mas nós somos iguais. Imperfeitos, pecadores, carentes da graça de Deus. É isso que somos. Certo? Uma fé isolada não amadurece, porque ela não é confrontada, não é encorajada. Quem anda sozinho não consegue se sustentar. Juntos nós somos mais fortes. E quando a vida aperta, nós não vamos ter estrutura para aguentar. E aí entra as ironias, mas Deus, eu oro todo dia, eu leio a Bíblia todo dia. Mas Deus nunca falou para você andar sozinho. Davi tinha um amigo, chamava Jonatas. Josué tinha Calebe. Moisés tinha Arão. Paulo tinha Barnabé. Depois Paulo teve Timóteo, Tito.
Jesus caminhou com 12. Agora, você acha que você vai andar sozinho. Tá bom. Lê do engano, gente. Estar não é pertencer. Não é pertencer. A gente pode estar cheio de gente à nossa volta e mesmo assim a gente não pertencer. A gente pode estar no mesmo ambiente. A gente pode até falar que a gente acredita nas mesmas coisas, mas pertencer é diferente. Exige de nós uma postura, uma decisão, certo? Essa é uma verdade que a gente precisa encarar. A gente precisa encarar. Ninguém foi chamado para viver a fé sozinho. Isso nos leva a uma pergunta muito honesta. Você está conectado ou só frequentando? Existe uma diferença enorme entre estar perto e pertencer. Enorme, enorme. E se a gente for parar para prestar atenção, quando Pedro ele vai escrever a primeira carta de Pedro, que é o texto que a gente vai ler já já, ele não está falando com gente que estava confortável. Ele estava falando para um pessoal que estava vivendo perseguição. Gente que estava tentando se isolar para não ser morto. E fora as questões psicológicas, fora as questões emocionais, ele escreve para cristãos que estavam ali na Ásia, na Bitínia, na província de Ponto, na Capadócia, enfim, que hoje é a Turquia, mais ou menos ali naquela região, vivendo num mundo que estava pressionando a fé. É diferente de hoje ou não? Não. Hoje nós estamos sendo pressionados também a todo tempo, certo? Então eles eram pressionados. Os cristãos da época de Pedro eram mal interpretados. Vai vendo se a gente se não identifica. Acusados de trazer problema, de atrapalhar a sociedade. Hoje a gente está sendo cada vez mais encurralados, olha só, insultados. Ser cristão não era bacana naquela época. Trazia um peso, não era legal, era desafiador. E isso tem muito a ver com o nosso mundo hoje. A tentação era muito parecida com a nossa. Qual é, pastor? De se fechar, de procurar se proteger. E aí, em última instância, a gente viver uma fé isolada, individual, secreta. Não, ninguém precisa saber da minha vida. Eu dou conta sozinho, eu me viro. Será que é isso que Deus quer? Que você viva isolado? O perigo que eles estavam vivendo em Roma, né, o perigo não era só Roma. Mas olha só, Roma ao redor, não é? Pressionando. Era viver como pedra solta dentro da própria construção. É não valorizar a família que já existia, cristãos. Aquele amigo pronto a abraçar, a trazer uma palavra de conforto, a ajudar. Certo? O problema não é só o que vem contra você de maneira externa, eu diria. É o que você deixa de viver com quem está ao seu lado, com quem Deus colocou do seu lado, com a igreja a qual Ele está te dando o privilégio de pertencer. E você decide não pertencer, porque afinal de contas as suas prioridades é o teu negócio. A tua prioridade é o teu carro, a tua prioridade é a academia, a tua prioridade é o Netflix, a tua prioridade é fazer qualquer outra coisa, mas não é viver como corpo. Então, se fechar, vira um bom negócio. Até uma boa desculpa. Aliás, a melhor desculpa. Não, pastor, eu estou na minha casa, eu estou acompanhando sempre pela internet. E eu leio minha Bíblia todo dia. Né, como vai dizer o Augusto Nicodemos, quando perguntou para uma pessoa, não, pastor, eu assisto cultos pela internet, eu assisto o reverendo Augusto Nicodemos,
o Edir Macedo, eu assisto o Chapeludo, o tio Nico falou, muito bom. Já deu para perceber o nível, né? E a fé vai se tornando, além de tudo, né, uma coxa de retalhos. Gente, não existe, no reino de Deus, não existe pedras soltas. É por isso que a gente vai aprender algo que a Bíblia fala, um termo que Pedro vai usar, de pedras vivas. É um contraponto, é um paradoxo. E nós vamos aprofundar. Existem pedras vivas, que somos nós, que estamos edificando e sendo edificadas. Mas o grande porquê é porque, no fundo, escolheu pertencer. Escolheu viver para servir e amar. Pastor, cansa? Muito. Cansa. Dá trabalho? Demais. Vale a pena? Eu diria que não tem dinheiro no mundo que pague uma vida sendo transformada. E a gente percebe isso. A cada encontro, a cada conversa com pessoas, de que o que Deus espera de nós, que a gente entendamos isso. Eu sou pedra viva. Eu não sou uma pedra isolada. Eu ia ficar muito feliz, e ficaria muito feliz, e espero ficar muito feliz, que você saia daqui entendendo que você não deve ser, por essência, uma pedra isolada. Mas que você entenda, saindo daqui, que você é uma pedra viva. Uma pedra viva. Então, 1 Pedro 2, 4 e 5. Deus já nos deu uma casa. Deus já nos deu uma casa. O grande perigo é a gente insistir em viver como visitante. Como se fosse um Airbnb, como eu usei outro dia, não é? Lá fora, a dor é real. A dor está latente. Mas a ausência de estar aqui dentro é opcional. A escolha é de vocês, a escolha é sua. É preciso decidir. Isolado, a gente sobrevive, certo? Até sobrevive. Agora, quando a gente de fato está conectado, a gente não apenas sobrevive, mas a gente cumpre o nosso propósito de sermos igreja, de alcançarmos pessoas, de amar o mundo, de fazer a diferença na sociedade, da gente se sustentar, da gente se amparar, da gente poder contar uns com os outros. É muito mais do que sobreviver, é viver de uma forma conectada. Vamos ler? 1 Pedro 2, 4. Vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. Tudo precede a partir de quem você entende que Cristo é. Cristo é a pedra viva. Porém, as pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para conceder grande honra. Então veja, a vida cristã, como eu anotei aí, é um relacionamento constante com Cristo. Se a gente não entender quem Ele é, não tem como eu entender quem eu sou. É uma consequência. Primeiro eu olho para Cristo, entendo quem Ele é pedra viva, opa, eu sou também. Porque eu vivo a partir de quem Ele é. Eu vivo a minha vida olhando para aquele que me deu vida. Certo? Então, Cristo sendo a pedra viva, quando a gente se aproxima dele, há aí um movimento contínuo de... não é um evento único. Algo que é vivo, em outra análise, eu quero dizer assim, algo que é vivo, ele está em movimento. Pedra é algo sólido, é algo estático, é algo que está ali. Então, o paradoxo está aí. É uma estrutura viva. Tem que ser pela fé, senão a gente não entende. A pedra é um negócio de estrutura, que traz firmeza, solidez. E vida é movimento. Então, olha que doido. Deus nos chama para ser pedras vivas. É uma casa que está andando, uma casa que está edificando, que está construindo, que não tem parada. Deus nos chama para ser fortaleza um na vida do outro. O cônjuge na vida
né? O marido na vida da esposa, a esposa na vida do marido, o marido e sim os pais na vida dos filhos, assim por diante. Nós nos tornamos fortaleza uns dos outros. E juntos, como pedras vivas, Deus, a partir de nós, vai construindo a sua casa espiritual, a igreja. Olha que interessante. É um paradoxo. Se a gente não dá aquela viajada na fé, a gente não entende muito. Mas é um movimento, não é um evento, a papum. Tanto é que Cristo, quando ele estava diante daqueles seus acusadores e dos fariseus, ele falou assim: eu vou derrubar o templo e em 3 dias eu o restaurarei. E eles não estavam entendendo, porque eles achavam que era o templo, né, de Salomão, o templo, né, que foi construído lá atrás. E na verdade Jesus estava falando dele, né, do próprio Cristo que iria morrer e ressuscitar em 3 dias. Então ele é a pedra viva, ele é a nossa casa. Então Cristo, em certo aspecto, não é um sistema morto, ele é o fundamento vivo da igreja e do nosso coração. Por isso que em Cristo nós somos construídos. A partir dele nós somos pedras vivas, certo? Então nós precisamos entender essa teologia para que a nossa vida faça sentido. Então o mundo rejeita aquilo que Deus estabeleceu em Jesus. Por quê? Eles não querem construir em cima de quem Ele é, a rocha eterna, a pedra angular, né? Já lembrei de uma música antiga lá. Então a gente tem que entender isso. O nosso valor não é definido pela cultura, mas por quem Cristo é. Versículo 5. E vocês também são pedras vivas. É uma afirmação. Então, quem nós somos? Pedras vivas. Com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos. Aqui entra a doutrina do sacerdócio universal. Que é o quê? Nós todos somos ungidos do Senhor, pastores das nossas casas, dos nossos filhos, do lugar onde a gente trabalha, de maneira plena. Ele nos capacitou quando? No Pentecostes. O Espírito Santo está sobre nós, ele habita no seu coração. Eu não sou maior e nem melhor que você. Quando pastores se auto-intitulam melhores, eu sou o apóstolo, eu sou o bispo, eu sou não sei quem, fuja disso. Isso é manipulação. Todos nós somos iguais para cumprir a missão, porque quem habita em nós é o Espírito. E essa doutrina, vocês são sacerdotes santos, é sobre todos nós que temos o Espírito Santo em nós para cumprir a missão. Então eu saio dessa teologia herdada do romanismo, em que o sacerdote ou a igreja ou tudo que se diz sacro gira em torno do líder eclesiástico, do ministro, daquele que está lá na frente. Não. Todos nós fomos chamados para cumprir a missão, sem exceção. E isso é o sacerdócio de todos os crentes, o sacerdócio universal, sacerdotes santos, como está dizendo Pedro. Sigamos aí. Por meio de Jesus Cristo, ou seja, a pedra viva, a pedra angular. Por meio dele, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Então veja, nele somos quem somos. Sem Jesus, nós perdemos a nossa identidade. A nossa identidade está nele, está em Cristo. E quando a gente entende isso, tudo muda, hein, gente? Tudo muda. A gente vira de ponta cabeça, não é? Porque não somos mais espectadores consumistas. Acabou isso. Se somos sacerdotes, nós somos edificados e parte edificante. Certo? O verbo, né, que está aí, ele apresenta essa ação contínua. Oikodomeste,
né? Até o café lá do Vagnão tem a ver com isso, tá? Só para vocês lembrarem. Oikos no grego é casa, né? Então nós somos edificados, casa edificante, gente que faz a casa acontecer. Então é um verbo de ação contínua. Isso não vai parar nunca. Até que ele venha, nós estamos construindo a sua igreja, expandindo o reino. Então a igreja sempre está em construção. É uma obra que só vai terminar quando ele voltar. E eu não estou falando de prédio, eu estou falando do nosso coração. Não é porque eu sou pastor que a obra terminou, jamais. Também estou em construção e vou melhorando dia após dia. Também erro, também peco. Quero? Não, mas acontece. Então não se sinta um lixo quando você errar. Se sinta um lixo de não ter Jesus. Se você tem Jesus, até deixe esse adjetivo para lá. Você é um filho amado e escolhido do Pai, é isso quem você é. Mas eu entendo, porque quando Deus trabalha o nosso coração e a gente é regenerado, a gente se sente muito pequeno mesmo, pecador, miserável. Mas aí a gente vai entendendo a partir da regeneração que nós somos, na verdade, filhos imerecidos de um Pai que nos ama incondicionalmente. Isso é maravilhoso, isso é libertador. Nós não teríamos dinheiro no mundo para pagar a nossa filiação, mas Jesus na cruz nos chama de filhos, nos chama de casa espiritual, nos chama de pedras vivas. Certo? Então, aqui a gente vê muita conexão com o Antigo Testamento e tal, não vou me atentar aqui, mas quando a gente vê essa questão, né, essa ideia de que todo crente exerce essa função sacerdotal, significa, entre outras coisas, que nós temos acesso direto ao Pai. É por isso que a gente ora e ora em nome de Jesus. No Antigo Testamento não era qualquer um que entrava no Santo dos Santos, no Santíssimo, não era qualquer um. Por quê? Jesus, ele tem os 3 ofícios: profeta, sacerdote e rei. No Antigo Testamento, só para você entender um pouquinho, existiu essas 3 funções, certo? Teve os reis, que por exemplo a gente pode dizer que a figura máxima é Davi, o rei Davi, e o rei Davi aponta para o reinado de Jesus. A gente teve os profetas, teve vários profetas, Elias foi um grande nome, Samuel, a gente teve Isaías, né? Até no começo do Novo Testamento, o próprio Cristo vai falar que João Batista foi o grande profeta, né? O maior. E tem o sacerdote. E os sacerdotes têm uma função diferente do profeta, por exemplo. O profeta, ele representa Deus ao povo. Lembra daquela velha fórmula de se falar, assim diz o Senhor? Não é? Isso era uma função do profeta. Assim diz o Senhor. Então, vamos fazer um movimento. O profeta é de Deus para o povo. O sacerdote é aquele que representa o povo diante de Deus, é o caminho contrário. Então, o sacerdote é aquele que presta o sacrifício, vai lá, mata o cordeiro, assim como Abraão ia fazer com Isaac, ele vai ali e tal. Então, ele está representando o povo diante de Deus, assim como Moisés. Moisés era um sacerdote, Arão era um sacerdote, certo? Então, o sacerdote é o caminho contrário, ele é do povo para Deus. Então, o sacerdote, ele não só representava, mas ele orava a Deus, clamando pelo povo. Então, em Cristo, tudo isso se amarrou. Cristo é rei, profeta e sacerdote. Então, acabou esse negócio de o sacerdote, a figura. No Novo Testamento, nós somos sacerdotes. Entenderam? Você precisa entender isso, porque senão você começa a achar e terceirizar tudo para a equipe pastoral, tudo para o seu líder de pequeno grupo, tudo para o pastor da internet, tudo. Não, você foi chamado para fazer a obra, você foi chamado para pastorear pessoas. É claro, os mal intencionados vão querer trazer glória ao próprio nome e uma certa autoridade que não é bíblica para manipular pessoas. Então é por isso, como eu falei, que eles se auto-intitulam apóstolos, semideuses, o Thor, ou sei lá quem.
Porque está desse nível, né? Misericórdia, daqui a pouco um cara vai aparecer com o martelo do Thor em cima da Bíblia, da igreja, não vai demorar. Tá? A gente está vivendo tanta esquizofrenia por aí, que só na ironia para desbancar esses caras. É tanta loucura que a gente vê por aí que só por Deus, né? Mas enfim, entende o que eu estou dizendo? Então a igreja, ela tem como pressuposto o Cristo. Então a vida da igreja ela é orgânica, todo crente tem essa função sacerdotal, a adoração existencial, a vida inteira é o culto. Vamos lá, que o tempo está passando. 1 Pedro, então, esses versículos que a gente expôs, vai falar para nós, a igreja não é um lugar que você frequenta. A igreja, olha só, é o teu lugar de pertencimento e identidade. Você frequenta, sim, mas é muito mais do que isso. Você frequenta o shopping, o cinema, o boliche. A igreja é um lugar dos santos que se reúne para adorar, para entender quem Deus é pertencimento, é identidade, certo? Não existe cristão isolado, a partir disso que a gente tem falado. Pedra solta não constrói casa, certo? Terceira proposta que a gente percebe é identidade, né? A nossa identidade vem de Deus e não da aceitação de pessoas. Nós não somos uma tribo, nós somos o corpo de Cristo. Não somos um clube que a gente precisa atender certos critérios e requisitos para fazer parte. Não, Cristo já fez tudo. Você é convidado a vir, a sentar e fazer parte do corpo. Então não importa se o mundo te rejeita. E aí isso é maravilhoso, porque a igreja acolhe você no corpo. Cristo te aceita. Não importa se da onde você vê as pessoas não te queriam mais, não queriam você por perto. Se você foi rejeitado por alguém, não importa, Jesus te aceita. A vida cristã exige participação ativa, e isso é importante. Tem muita gente que acha que ser cristão é viver de modo passivo, não participar de nada, não se envolver com nada, não se comprometer com nada. Não, isso é um erro. Se nós somos pedras vivas, a nossa participação é ativa. Você não assiste, você edifica. Você é proativo, uma palavra bonita que se usa no corporativo, né? Você não é passivo, você é proativo, você vai para cima. O que precisa fazer, pastor? Qual que é a missão? Qual que é o meu dom? Me ajuda aí, não estou entendendo, vamos aprender. É essa vontade de querer fazer, por resposta àquele que te amou. Então olha só, a cultura moderna vai trabalhar o quê? O individualismo. Não se preocupe com ninguém, seja independente, viva a sua vida, e tal, e tal, e tal. Uma fé sem compromisso, em última análise, não é? E a igreja, então, ela vira um produto de interesse. Então aqui há um confronto. Mas olha o evangelho, pertencimento. É o contrário. Construção coletiva, a gente está construindo algo juntos. E isso é maravilhoso. A gente vai somando os nossos dons, nossas habilidades, quem nós somos, o que nós fazemos. E tudo para a glória de Deus, não é para a glória do nosso nome. E isso é a parte mais bonita. Porque a gente vai vendo e olha o dom do outro. Né? Vê o Mazão quando faz aquelas viradas. O Rodolfo, quando começa a solar. Eu gosto, nossa banda é muito boa. E outras coisas, né? A gente podia citar muita gente aqui. Mas é tão gostoso a gente olhar o dom do outro. E vamos dizer o português bem bonito, e curtir o dom do outro. E falar, que coisa boa. Que legal ver aquilo que o Senhor deu para o meu irmão. E se alegrar. E se alegrar, sabe? Então, isso só entende quem pertence. Só entende quem vive de fato. Então, é isso que nós precisamos encarar com honestidade. Quando o coração começa a servir de forma errada, ou nem servir, na verdade a pessoa não pertence. Agora, quando a gente começa a perceber tudo isso, é tão bom, é tão diferente, a gente começa a entender o que é a igreja. Presta atenção nessa frase. Cristo não morreu, olha só, para formar seguidores isolados. Eu não acredito nisso. Aliás, a Bíblia não prega isso. Cristo não morreu na cruz para deixar você no teu canto, vivendo uma vida solitária. Não. Ele morreu para nos reunir, para nos fazer corpo, fazer um. Ele morreu para formar uma construção sólida.
certo? Gente que se pertence em aliança, né? Até falei de aliança aqui na hora do batismo. Nós somos um por meio de Jesus. Você precisa pertencer. Você precisa sair daqui decidido, não, eu quero pertencer, pastor, quero fazer parte. Porque Ele nos reconcilia com Deus, juntos, e nos reconecta uns aos outros. Então a gente vai perceber que na cruz, não recebemos apenas salvação, mas recebemos pertencimento. Consegue entender? É óbvio, a salvação veio na cruz, mas não só a salvação. O pertencimento, a identidade, né, a família, fomos inseridos na família. E como temos falado, em uma casa. Então isso significa que não fomos chamados apenas para crer de modo isolado, mas nós fomos chamados para de fato pertencer. E agora eu vou provocar você. Você compartilha dores ou só versões editadas da sua vida? Você tem coragem de se expor? De se abrir para ser amado? Ou como no Instagram e na rede social, só aquela versão editada da sua vida? Você precisa viver. Pertencer. Pertencer dói, pertencer às vezes a gente não entende um pouco o outro. Pertencer às vezes dá umas faíscas, surge umas conversas erradas, mas ainda assim vale muito a pena estar junto. Porque pior é ficar em casa numa solidão. Olhando para a parede, olhando para o relógio. Aí eu lembro daquela música do Resgate, na solidão e o velho relógio, que está fora do tempo. E é bem isso. Pertencimento traz vida. Né? Você pertence ou só circula? Né? Só circula por aí, tá bom, beleza, tá tudo bem, pastor, até semana que vem. Viva. Quem pertence, obviamente, se expõe. Mas percebe que há segurança em se expor. A verdade, porque você percebe que o outro também quer te amar. E você também vai amar. Quem se protege demais, olha só, nunca se conecta. Quem se protege demais nunca se conecta. Você tem vínculos ou apenas contatos? Casa espiritual não se constrói com contatos, se constrói com aliança. Network por network, contatos no WhatsApp, não faz você pertencente de nada. Não constrói aliança. A gente costuma, né, ter aquele jargão, né? Quem come 1 quilo de sal com você? Amigo é aquele que está com você na trincheira, que te defende, que está junto. E a aliança se constrói com sacrifício, é isso que a Bíblia ensina. E sacrifício, eu abro aqui o grego para a gente pensar, é o ágape, é o mesmo de Cristo, é o sacrificial. Consegue entender? Então, quando a gente tem esse amor sacrificial uns pelos outros, não tem nada que para a gente. A gente pode cair, o irmão não levanta, sai daí, cara, vamos para cima. Porque é melhor serem 2 do que 1. A Bíblia o tempo inteiro vai falar sobre isso. Melhor serem 2 do que 1. Porque serem 2, o resultado é melhor. A gente olha para a dinâmica dos 12 tribos, é sempre em aliança, sempre junto com alguém. Ou seja, pertencer, o pertencimento verdadeiro, não é só programações, não é agenda. É mais do que isso, é aliança. É saber que você pode contar. Você se posiciona como responsável pela casa ou consumidor dela?
Porque tem gente que acha que vir na igreja só vem só para consumir. E aí esses geralmente é os que só reclamam, porque está consumindo. Olha só, veja só, pastor, a parede não está muito boa, viu? Olha, o pastor não, falou demais. Olha, o Kids não sei o quê. Eu não gosto daquela música. Olha, já percebeu que geralmente é assim? Quem não pertence é o primeiro a reclamar. Porque quem está fazendo sabe que dá trabalho. Quem está fazendo se envolve. Sabe que tem gente suando por trás, tentando fazer acontecer. Só quem vive sabe o peso. E é interessante isso, né? Você sustenta a casa ou só ocupa o espaço dela? Vamos para cima, gente, vamos mudar de vida. Pedra viva suporta peso, dá estabilidade, faz os outros permanecerem. Você ajuda quem está do seu lado. E uma pergunta que não está no script aqui, talvez, você já se decidiu por esse lugar? Já decidiu que essa casa é o teu lugar? Então pertença a ela de verdade. De verdade. Pertencimento começa com decisão. Antes de sentimento, antes de qualquer coisa, é um posicionamento. E a terceira aqui para a gente finalizar. Quem você está discipulando intencionalmente? Pertencer muda quem está ao seu redor. Por que eu estou dizendo isso? Muita gente quer ser cuidada, mas não quer cuidar de ninguém. Muita gente cobra, mas não faz. As pessoas precisam encontrar em você, claro, apoio, direção, exemplo. Pertencimento sempre vai produzir um fruto bom no relacionamento. Certo? Então, pertencer é carregar responsabilidade espiritual. Pertencer é entender, se eu não estiver firme, certo? Se eu não estiver firme, alguma coisa na casa vai ficar fraco, porque eu tenho um dom que Deus me deu, que eu não estou usando, eu estou sendo negligente, eu não estou pertencendo. Ou seja, entre aspas, é o que eu sempre falo, quando você não pertence, quando você não se envolve, quando você deixa de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, o reino perde. E aí eu vou te dizer uma coisa, Deus não vai cobrar de mim não, e nem dos líderes, vai cobrar de você. Porque Ele chamou você para ser pedra viva. Eu também, mas você tem a sua responsabilidade. Certo? Então, quem pertence de verdade, não fica perguntando, onde que eu me encaixo, pastor? Onde que eu me encaixo? Na verdade, a introspecção é, onde eu faço falta? Aonde eu estou fazendo falta? Geralmente é aquele problema que você está vendo. É lá que você está fazendo falta. Porque se Deus te deu dons, talentos e recursos, tem que ser para a glória dEle. Na cruz não recebemos apenas salvação, como eu falei, não é? Recebemos pertencimento. Fomos inseridos em uma família, em uma casa. Guarde isso no seu coração. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Eu não sei como foi a sua vida, nem como foi a sua história até aqui, quantos anos você tem. Talvez você aprendeu, né, a viver sozinho, de alguma forma se decepcionou com alguém, com pessoas, com a vida, com o que fizeram com você. Eu acredito que muitos até tentou se conectar, e ainda assim alguém te machucou. Eu acredito. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus não mudou. Deus continua o mesmo. Jesus continua te esperando de braços abertos. Talvez você tentou se conectar com a pessoa errada e não com Jesus. E não com Jesus. Mas Ele continua construindo, a partir de quem Ele é, pedra viva, casas, para que Ele possa morar. E Ele quer morar na tua casa, o teu coração. Talvez hoje é o dia de você abaixar a tua guarda
e decidir pertencer e não caminhar mais sozinho. Hoje é o dia. Hoje é o dia de você não ser mais um visitante e de você decidir ser parte estruturante do reino de Deus. É dia de você decidir. Eu não quero mais me isolar. Eu quero pertencer. Eu quero servir. Eu quero estar num grupo pequeno. Eu quero estar mais frequente nos encontros. Eu quero poder servir. Servir com aquilo que Deus me deu de melhor. Não com aquilo que eu quero fazer, mas com aquilo que precisa ser feito porque eu estou fazendo falta. Você está fazendo falta. Tem muitas pessoas que estão esperando o teu servir, o dom que Deus te deu. Mas você precisa decidir, eu vou. Eu vou porque ninguém vai estar 100% para servir. Ninguém vai estar 100% bem financeiramente para contribuir. Ninguém vai estar 100% bem de saúde para poder fazer algo. Deus está te chamando do jeito que você está. Do jeito que você é. Com aquilo que você tem no bolso, com o dom que você tem. Eu não estou 100% emocionalmente, pastor. Quem falou que você tem que estar? Elias estava quase morrendo lá. Mas Deus colocou o alimento do lado dele, enviou um anjo lá para falar, levanta e come. Porque você tem uma missão para cumprir, você precisa voltar. A igreja sim é um hospital, mas é mais do que isso. Saia do isolamento. Não tenha medo de se expor, de ser usado. A gente precisa ganhar almas. A gente precisa chamar os nossos amigos. Com a nossa vida nós precisamos anunciar Jesus. Você não precisa ser um grande teólogo, uma grande teóloga. Você só precisa falar, Deus, eis-me aqui, usa-me, do meu jeitão. Eu quero pertencer. Comece pertencendo, que o discipulado vai acontecendo. Comece decidindo pertencer, para que Deus coloque pessoas ao seu lado, para que você possa aprender com elas, para que você possa entender como é que é o jeitão do reino. Mas você primeiro precisa decidir, de repente voltar para a casa do Pai, voltar para perto do Senhor. É uma escolha, e essa escolha é sua, não é minha. Eu não sei se você se machucou por causa de homens, mas Jesus continua querendo te curar. Ele é bom. Deus querido, nós te adoramos nessa hora. E com o coração aberto, e com o coração contrito, o Senhor disse que o Senhor não rejeita a oração. Nós nos apresentamos como corpo, como família, como igreja, pessoas que são carentes de quem o Senhor é, mas que querem ser pedras vivas, porque entendeu que o Senhor é a pedra viva, o Senhor é aquele que nos constrói, o Senhor é aquele que nos traz vida. Deus, nós queremos voltar a fazer melhor, a amar melhor, a fazer melhor, não para a glória do nosso nome, para a glória do teu nome. Para que pessoas que caminham perto da gente, próximo a gente, sejam impactadas pelo dom e o talento que o Senhor nos deu. O Senhor nos ajude a termos essa consciência de que juntos nós somos mais fortes, de que nós precisamos ser cada dia mais casa, e uma casa melhor, mais acolhedora, mais amável, que possa receber a todos que chegarem, para que sintam pertencentes. Cuida da gente, Senhor. Se tem alguém se sentindo muito mal, muito para baixo, que o Senhor possa transformar o coração nessa hora. Tirar da caverna, do isolamento, do medo de se expor e entender que o amor lança fora o medo. Oh, Pai, nos chama para sentarmos contigo novamente à mesa. E nós sabemos que o convite já está lançado. Mas ajuda meus amigos e irmãos a se posicionarem por Ti nessa hora. Nós queremos pertencer. É isso que nós queremos. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoe as nossas falhas. Perdoe muitas vezes as nossas desculpas esfarrapadas, ó Pai. Nós queremos viver mais perto do Senhor, porque nós somos casa.
E é isso que queremos ser. Que o Senhor trabalhe primeiro em nós e depois a partir de nós. É o que pedimos e agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar? Fique de pé.